Eu vou abrir agora o Zero Brain Studio para a gente ver esses dois jogos funcionando. Já está aberto aqui embaixo. Eu já estou com o main do Airplanes montado, tá? Esse do Airplanes ele tem dois arquivos, pessoal. Ele tem o main, né, que vocês estão acostumados, e um conf. Esse arquivo conf.lua ele é um arquivo de configuração, né? Então eu posso colocar nesse arquivo de configuração alguns parâmetros que eu quero usar pro meu jogo, né? Então, olha, quando eu crio essa função love.conf e uso esse parâmetro t, eu estou dizendo que para minha aplicação t, o título dela, a gente viu isso na última aula, né? Vai ser Scrolling Shooter Tutorial, tá? Esse version é a versão do Love 2D que eu tenho que usar para rodar esse programa. Se você na tua casa estiver rodando uma versão mais recente, o programa vai rodar de boa. Só que antes de rodar esse programa, antes de executar, você tem que mudar aqui, viu? Você tem que colocar a versão que você está usando aqui. Se você na sua casa está usando a 0.11, 0.12, se você tentar executar esse programa sem fazer o ajuste nesse lugar, aí ele vai dar pau, tá? Aí eu também estou especificando aqui nesse arquivo de configuração a largura da janela, 480 pontos, né? E a altura. E aqui eu estou dizendo que eu não quero habilitar o debugging enquanto o programa estiver rodando, tá certo? Aí eu volto para o meu main.lua e antes de eu entrar no love.load, olha, ele começa, o love.load ele está começando na linha 69, né? Eu tenho o que aqui, olha? Eu posso habilitar ou desabilitar o debug ou não, né? Depende de como eu colocar aqui no meu programa principal, no arquivo de configuração. Eu tenho uma tabela que é o meu jogador. Aí eu tenho algumas variáveis, tá? Se eu posso disparar ou não, ou a máxima sequência de tiros que eu posso dar ao longo do tempo, tem que ser separado no mínimo 0,2 segundos. Enfim, é importante que vocês leiam aquela sequência de passo a passo que eu deixei no Moodle, para você entender linha por linha o que esse código representa, tá? E Valdir, quem seria Valdir? Valdir? É a Jade. Ah, boa tarde, ou melhor, boa noite, dona Jade Valdir. Boa noite. Então, voltando, pessoal, aqui, olha, vocês têm o código completo do jogo do avião, tá? Ele não é muito grande, tá certo? 226 linhas para um jogo completo, se for ver bem, é até pouco. Vamos dar uma olhadinha nele para ver como é que ele funciona? Uma dúvida, vocês conseguem ver e ouvir o jogo? Conseguem? Sim. Tanto vendo quanto ouvindo? Sim. Tá, então vamos reiniciar. Você viu que o jogo é simples, né? É um aviãozinho, ele anda para a esquerda, para a direita, ele dispara tiros, né? E conforme ele vai disparando os tiros, ele tem o placar ampliado se ele destruir um inimigo. E se o inimigo destruir ele, acaba o jogo e você tem que apertar R para reiniciar o jogo. Aí ele começa do zero tudo de novo. Tá? Então, é um joguinho simples, né? Mas já é um joguinho completo que você faz, que você pode fazer com o Lua. Tá certo? Voltando aqui, olha, no Moodle, ele tem o passo a passo. Olha, estou insistindo porque eu acho que é importante vocês verem, tá? O passo a passo para construir esse jogo está aqui, olha, em material bibliográfico, um exemplo completo, passo a passo, tá? E ele está passo a passo mesmo. Então, olha, aqui ó, tem uma pastinha recursos com as imagens, como eu falei para você.
o código do exemplo completo, tá? Isso em PDF. E aqui, olha, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, até você ter todo o código completinho, tá certo? Se você não quiser fazer ele desde o começo, aí o fonte dele está aqui, olha, material multimídia diverso, tá? Jogos completos, você clica na pasta jogos completos, aí você tem aqui, olha, Love 2D e o airplanes.rar, ele tem todo o código, tá certo? Tem um outro código completo aqui, olha, Batalha Naval, está disponível para vocês, eu vou executar só para vocês verem. Aliás, vocês já viram, né? Eu acho que vocês lembram quando eu demonstrei o ano passado esse joguinho, né? Ou não? Eu acho que eu mostrei para vocês sim. Mas enfim, mostrou para mim uma vez na IPEC, quando vocês foram lá fazer uma visita. Bom, vamos ver aqui de qualquer forma. Eu não sei, eu acho que eu mostrei para vocês no ano passado. Então tá aqui, olha, eu selecionei o diretório, né? Aí ele também tem um main.lua em um arquivo de configuração, tá? Então o título dele, Batalha Naval, né, o que vai aparecer aqui na parte de cima, né, da janela. De novo, a mesma questão do que eu falei dos aviões. Se você está usando uma versão mais recente do Love, então atualiza isso aqui no arquivo de conf, senão ele não vai rodar. Aí a largura 1200, a altura 600 pontos. Tá? Esse main.lua, pessoal, Oi, diga. Esse joguinho aí você já mostrou pra gente da Batalha Naval. Ah, tá. Então deixa eu só dar mais uma repassada, que agora eu estou mostrando também o código. Quero mostrar mais ou menos o código-fonte de ponta a ponta para vocês aí, olha. Bom, título, né, tá aqui atualizado. As variáveis que eu tenho, né, quanto vale, quantos elementos eu tenho, quanto vale cada elemento, né, quantos quadrados usam cada elemento, quanto eu tenho de cada elemento, né, número de vidas. O código, pessoal, é bem grandinho, viu? Mas ele é grande não porque tem muita programação. Pega, por exemplo, olha, essa parte da linha 87 até a linha, olha lá, da 87 até a linha 143. São só sons que eu estou carregando em variáveis para poder ter todos os recursos audíveis, né, que a gente precisa no programa. Aí, olha, o love.load, ele começa na linha 146, tá certo? E ele também ele fica grande, por quê? Porque você tem que testar se você colidiu com uma mina, se você deu um tiro na água, se você acertou um submarino, um cruzador, um porta-aviões. Então, como você tem muitos elementos no jogo, isso acaba ficando mais... não é difícil a palavra, mais carregado, né? Mais cheio de coisa. Então, por exemplo, o jogo ele fala para você em que lugar você se encontra. Então você tem que ter, em algum ponto do seu programa, no código, né, como você vai falar, olha, você está na posição A9, na posição B5, e olha como isso come código do programa, né? Então ele acaba ficando grande, mas não grande no sentido de complexo, né? Ele é grande no sentido de que ele tem muita coisa dentro dele. E aí, a hora que você roda, né, só relembrando, então, como a Natasha disse, e eu já desconfiava, eu já mostrei para vocês. Bem-vindo a bordo, Marujo. Você deve destruir. Aí tem aquela explicação, né? Se eu não quiser explicação, eu já clico direto em cima do mouse, do mapa. Mina detonada. Se eu quiser saber alguma posição, eu clico com o botão direito, né? Esse é aquele recurso audível que a gente estava pensando para fazer para cego, né? Então, clicando com o botão direito em cima de um lugar. D7. Mina detonada. G5. Nevoeiro.
Nevoeiro significa que você não clicou ainda em cima desse lugar, né? B5. Porta-aviões. 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 G7. Porta-aviões. Submarino. Submarino. Bom, enfim, gente, eu acho importante para o jogo de vocês darem uma olhada nesse código, tá? Ver como é que ele funciona, dar uma olhadinha também no código como é que se diz, dos aviões. Dá para tirar muita coisa bacana para vocês adaptarem para o jogo de vocês. Tá certo, gente? Pessoal, alguma pergunta disso aí? Não, bem legal esses joguinhos aí. Tá disponível para vocês aí. Bom, vamos com a bola para frente aí.